Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta doutrinária do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, o Prozebem, em Aracaju, Sergipe, Brasil. Hoje tratando de um tema muito comum, muito recorrente em nosso dia a dia, e, aliás, muito importante para analisarmos a nossa postura perante a vida no dia a dia. E isso me lembra uma historinha que Divaldo contou numa palestra que ele deu certa vez em Curitiba, quando ele, após fazer uma turnê pela Europa, dando várias palestras em vários países, e ele sempre carregava a bagagem dele e levava uma bagagem extra de livros para vender, que inclusive era uma das fontes de renda da Mansão do Caminho. Então ele, quando chegou no aeroporto de Lisboa, já retornando ao Brasil, ele começou a fazer o processo de migração, né? Entregou a documentação e a atendente começou a tratar da documentação dele e começou a demorar um pouco, né? E um pouco mais, o Divaldo, com aquela paz toda, a consciência toda, começou a ficar um pouco nervoso, sem entender por que estava demorando. E foi demorando cada vez mais, e a hora do voo se aproximando, e aí demorando mais ainda, e já estava dando o embarque, quando ele fica muito nervoso e fala, minha senhora, inclusive balançando as mãos assim, por favor, resolva essa questão logo, meu voo já está para sair, já estão me anunciando, eu aqui na migração preso com a senhora. Ou seja, né, ele contou isso de uma forma muito hilária, muito cômica, dizendo que ele também se estressa, né? Ele também, apesar de ser uma um doce de pessoa, uma paz, tranquilidade, certa vez, uma específica vez, ele também se estressou perante a vida. E é importante isso a gente analisar, que a vida atual, né, principalmente nos dias atuais, é muito recorrente e ficarmos estressados com a situação do dia a dia. Isso é em função da tecnologia, que proporciona uma gama enorme de informação, então a gente tem acesso às informações de todo o mundo instantaneamente, isso torna uma gama enorme de conhecimento que a gente tenta absorver e não consegue, a gente termina ficando nervoso, estressado, porque não conseguimos absorver tudo isso, o que é natural, de certa forma. E o corre-corre da vida, né? A vida hoje nos cobra uma postura mais dinâmica, mais ágil, e tem tempo, e tem aquilo, tem família, tem social, tem trabalho, tem estudo, e todos nós vivemos nesse corre-corre, faz parte do nosso dia a dia, né? E mostrando que todos nós estamos suscetíveis ao estresse, ao nervosismo, à tensão. Mas o importante também é analisar que, se essas situações são normais para o dia de hoje, então por que nos estressar com elas? Por que querer absorver uma gama enorme de conhecimentos que nem os melhores computadores do planeta conseguem fazer, né? Como viver nesse corre-corre seria a solução para uma vida mais tranquila? Não é. Nós precisamos entender que faz parte da nossa vida atual, está no nosso contexto, no contexto deste milênio novo, deste século e deste milênio novo, 2022, né? Que nós estamos nesse corre-corre para aprender o autoconhecimento, para aprender quem nós somos e como nós nos portamos perante a vida. É uma experiência a mais para todos nós que estamos aqui, reencarnados e desencarnados também, porque tem muitos desencarnados que estão aqui vivendo no nosso planeta, inclusive pensando até que ainda estão reencarnados, e que, para eles estão na mesma situação de vida que estavam antes dos seus desencarnes. O problema se encontra quando a gente tenta jogar a culpa para o outro, para a outra pessoa, né? Sim, dizendo que os nossos problemas estão nas dificuldades que os outros geram para nós. Aí que está.
né? Porque os outros também estão no mesmo barco, na mesma situação que a gente. O barco é o planeta e a situação é o contexto atual. O contexto atual dessa vida dinâmica, corre-corre, e essa vida social, familiar, que nos exige tanto, profissional, de estudo também. Jogar a culpa no outro é simplesmente fugir da autoanálise, fugir das nossas questões pessoais, de quem nós somos, do que nós queremos para nós. Será que aí estaria a solução? Né? Porque se nos deixar levar por essa situação de corre-corre, de estresse, de tensão, que é o normal da vida atual, né? Se a gente entra nesse turbilhão, a gente começa a gerar conflitos internos conosco e entre familiares, entre amigos, entre a sociedade. E cada vez que a gente se deixa levar, mais e maiores conflitos são gerados. Muitas das vezes a gente age assim, né, se deixando levar por esse turbilhão, por esse estresse, por esse nervosismo, para nos sentir mais capazes, né, nos sentir mais superiores em relação aos outros. Olha só quanto que eu tenho de problema, olha só quanto que eu tenho de ocupação, né, e com isso eu me sentir maior e mais importante do que os outros, porque eu tenho mais problemas e mais questões, segundo a minha opinião. Né? E isso não é verdade, porque todos nós temos nossas questões, nossos nervosismos, nossos estresses. A questão é como lidamos com eles. Sentir mais importante perante aos outros, tentando jogar, inclusive, a culpa para os outros, dos nossos problemas, é uma postura de completo desconhecimento de si, da vida, do contexto atual no qual vivemos. E se for espírita ainda, né, que já passa a pensar que está obsediado, né, que o obsessor está nos perseguindo, né, sem lembrar que essa questão da obsessão, né, fomos nós mesmos que demos margem para isto, né, para o obsessor, entre aspas, chegar. Né? Por quê? Porque nós baixamos o nosso nível vibratório, né, nós baixamos o nosso nível de pensamento, nos deixamos pensar somente na matéria, presos à matéria, só as questões materiais. E muitos de nós, presos nessas questões da raiva, da revolta, da decepção em relação a si, em relação aos familiares, em relação aos outros, né, e também porque se acha incapaz, se coloca no nível inferior. Daí sim, né, obsessor ou não, vem espíritos que se afinam com essa depressão também tão recorrente nos dias atuais. E essa depressão, atraindo esses outros irmãos, só faz aumentar a carga energética vibratória ao nosso redor. Aí, daí para baixar o nosso nível é muito rápido, é muito tênue a linha divisória, se não estivermos atentos para a nossa postura. Os obsessores, na verdade, somos nós que os atraímos, nós que permitimos que eles nos influenciem através dos nossos pensamentos, do que pensamos, o que estamos pensando, né? Das nossas palavras, o que estamos falando. Falamos palavras de baixo calão ou procuramos, exercitamos falar palavras mais nobres, palavras mais corretas, né? O nosso idioma mais correto, né? E as nossas ações. Será que eu ajo perante a sociedade como me sentindo superior ao próximo ou ajo perante me sentindo igual a qualquer ou um outro que está encarnado e desencarnado neste planeta? Porque, no fundo, né, todas essas questões de estresse, tensão, nervosismo ocorrem no nosso dia a dia para mostrar que nós somos todos capazes de administrar as nossas vidas. Todos nós temos essa capacidade. Se não tivéssemos a capacidade, não estaríamos aqui nesse planeta, neste momento, reencarnados principalmente, aqui, vivendo essa vida turbilhonosa, né?
turbilhão de corre-corre, de estresse. Se estamos nisso, é porque nós temos a capacidade do autocontrole. Nós temos a capacidade de entender a vida atual como necessária ao aprimoramento da nossa inteligência e, principalmente, da nossa moral. Porque essas situações que surgem, as dificuldades, os nervosismos, as tensões, os problemas que surgem em nossa vida, surgem para nós, dentro das nossas vidas, porque nós temos a capacidade de resolvê-las, de resolver todas essas questões, de resolver todos esses problemas. Se nossa vida, por exemplo, surgiu uma determinada situação que nos aparentemente, se não prestarmos atenção, a gente se deixando levar pela situação, a coloca como uma situação tensa, nervosa, estressante, é porque nós temos a capacidade de resolvê-la, né? E que a capacidade de resolver precisa que nós busquemos o equilíbrio, o nosso equilíbrio. Precisa que entendamos que nós temos essas habilidades para isso. Mas, para isso, a gente precisa manter o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio físico, saudável, intelectual e, principalmente, o moral. Todas as situações servem para que aprendamos ser melhores seres humanos, intelectualmente e moralmente. E quando a gente sintoniza com a espiritualidade superior, né? Com nossos mentores, nossos mestres, nossos guias, nossos anjos guardiães, né? Com Jesus, com Deus, né? Que a gente não precisa imaginar como um velhinho sentado na nuvem, mas como uma energia criadora do universo, nós nos sentimos capazes de fazer qualquer coisa, enfrentar qualquer situação. Uma das formas de se sintonizar com a espiritualidade superior é justamente através da oração. Mas não é a oração, aquela oração que trazem palavras que a gente não entende o significado, está fora do nosso idioma, está fora do nosso cotidiano, está fora do alcance da nossa compreensão, né? Essa não serve. E nem aquela que faz-se por obrigação, né? Aquela que a gente, eu tenho que buscar meu filho no colégio, eu tenho que ir no mercado e está lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, nós vosso, Ave Maria, cheia de graça. Essa, e pensando no filho na escola, e pensando no mercado, não saiu do coração, não saiu do sentimento de querer auxílio verdadeiro. Como é que a gente vai pedir um auxílio, mas não estamos demonstrando através de nossas energias, nossa sensibilidade, nosso sentimento, que precisamos de auxílio, né? Porque a cabeça e o sentimento estão em outra situação. Então, dificilmente, né, a oração atingirá o efeito que é nos sintonizar com a espiritualidade superior. Como diz Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, que ensinou, escreveu a oração dominical proferida por Jesus, que é um símbolo, é um marco basilar, um exemplo para todos nós de como se deve ser uma oração. Ou seja, uma conversa como se tem com um amigo, a conversa que se tem com um irmão, com uma pessoa de confiança, aquela pessoa que a gente pode se abrir, que essa pessoa vai nos ajudar e não vai sair espalhando por aí os nossos problemas. Pelo contrário, ela vai nos apoiar na nossa jornada evolutiva através da busca de uma solução para as questões que estamos vivendo, né? A oração dominical, por exemplo, que é a basilar, ensinada por Jesus, né, como disse Mateus, ela resume todos os deveres dos seres humanos para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. Na sua simplicidade, faz escapar, né, um sentido profundo. E muitas das vezes as pessoas a repetem como fórmulas, seguindo números cabalísticos, 3, 7, 9 e por aí afora. Isso é uma superstição. Não adianta eu rezar o Pai Nosso 3 vezes, 9 vezes, sei lá quantas vezes,
se eu não estou sentindo o que eu estou pronunciando, se eu não estou compreendendo o que eu estou falando ou pensando, né? Não faz sentido para mim aquelas palavras. Não adianta. A oração, a gente precisa ter o sentimento e a compreensão do que estamos pronunciando ou pensando, né? Vejamos, por exemplo, a oração dominical, no que ela representa, no que ela apresenta para nós, né? Quando diz Mateus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele, de cara, Jesus nos diz: olha, gente, Deus existe, não tenham dúvida. Deus existe, o Deus no universo inteiro. É aquela, como como disseram os espíritos a Kardec, na primeira questão do livro dos Espíritos, né? Como está lá quando Kardec pergunta o que é Deus, que os espíritos colocam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de todos nós, de tudo no universo. Inteligência suprema, inteligência máxima, que tem a visão do todo. Nós achamos, né, arrogantemente, que temos a visão do todo, mas a nossa visão humana, deste planeta principalmente, é a visão de 1 milímetro à frente das nossas vistas. Deus consegue enxergar o infinito. Ele tem essa inteligência, ele criou o universo para nos dar como margem evolutiva e espiritual. Aliás, só para dar uma leve ideia do que seria o universo, hoje conhecido pela espécie humana, Robert Brent Tully, um astrônomo do Observatório de Astronomia de Honolulu, no Havaí, em 4 de setembro de 2014, ele e a equipe dele, né, vários astrônomos, relataram na revista Nature que o endereço da Via Láctea. E ele apresentou fotos, tudo mais, tem uma reportagem belíssima da revista Nature em relação a essa descoberta dele, ele colocando a Via Láctea, tá? A Via Láctea, não é o sistema solar, não é o planeta Terra, é todo o contexto maior, a Via Láctea fazendo parte de algo muito maior, o que ele chamou de um conglomerado de galáxias, ou seja, centenas de trilhões de galáxias juntas, formando um conglomerado de galáxias, o que lhe deu o nome em havaiano de Liniaceae, que significa imenso céu. E a Liniaceae, né, conforme os estudos astronômicos, estaria ainda ladeada por outros conglomerados de galáxias enormes, gigantescos, inimagináveis até então para todos nós. Perseus Péssigos, Centauros e por aí afora. E todos eles em movimento no universo. Se situássemos a nossa Via Láctea nesse conglomerado Liniaceae, que é o nosso endereço no universo, seria menor do que um ponto da espessura de um fio de cabelo. A nossa Via Láctea. Imagina o nosso sistema solar, quase que invisível, né? Imagina o nosso planeta. Aí sim seria invisível para quem estivesse observando a Liniaceae como um todo. E Kardec, já no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, né, item 1, preces gerais, aliás, no item 3, desculpa, ele faz uma referência bem interessante quando ele diz que cego é aquele que não reconhece as tuas obras, se referenciando ao Pai. Orgulhoso é aquele que não te glorifica, se referenciando ao Pai. E ingrato é aquele que não te rende graças, né? Dizendo, perante todo esse universo, hoje conhecido pela espécie humana terrena, a sua grandiosidade, o seu feito. E aí vem a segunda parte da oração dominical, né? Quando ele reconhece, o primeiro item foi reconhecer a existência de Deus. Deus existe, gente. Aí vem lá, Jesus nos apresenta: venha a nós o teu reino. Olha só que imenso reino é o universo, e Jesus pede que esse reino
de harmonia, de equilíbrio, de paz, de construção e, ao mesmo tempo, destruição para que se reconstrua algo novo, venha para nós. É Jesus nos dizendo: Pai, Pai, essa inteligência suprema, a razão, e a liberdade, nos dê a liberdade para cumprir, não os teus ensinamentos mais gravados, mas principalmente o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio de compreender, para que tenhamos nós o mérito e a responsabilidade pelas nossas escolhas. Sejamos nós os senhores das nossas vidas, tomemos as rédeas das nossas vidas em nossas mãos e compreendamos o equilíbrio que existe no universo para existir em nós também. É uma vontade nossa, é uma garra nossa, e pedimos auxílio ao Pai para que esse reino de harmonia universal se faça nestes simples e humildes e pequeniníssimos corpos físicos e espirituais. Aí, também dizendo, quando vem a nós o vosso reino, para que tenhamos, né, o mérito dessas escolhas, né? Fomos nós que escolhemos buscar o equilíbrio, fomos nós que desejamos e buscamos e corremos atrás de nos manter sereno perante as vicissitudes da vida, por exemplo, né? Que desapareça a incredulidade, que desapareça, né, a incerteza, que existe esse reino de paz e equilíbrio universal em nós, em nossos corpos. Que o teu reino também prevaleça sobre a terra. Allan Kardec, né, com relação a esse item, em Preces Gerais, já no item 2, ele fala: digna-te, Senhor, de apresentar-lhe o advento, nos apresentar o advento da criação do universo, para que conheçamos o que é um pouquinho desse Deus. Aí vem a terceira parte da oração, né? Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Com isso, Jesus nos pede, né, para compreender que Deus é a fonte da sabedoria, que é a fonte da vida, da energia, dos nossos seres espirituais. Eu não estou nem demais dizendo dos corpos físicos, que é óbvio, se ele criou tudo no universo, criou o nosso espírito, que é eterno, que a vida espiritual nós já a estamos vivendo, nunca acabou. A gente não está no plano espiritual, na vida espiritual, e depois a gente deixa a vida espiritual para lá e vem para o plano físico viver a vida física. Não. A vida espiritual é contínua. Nós estamos no plano espiritual, vivendo a vida espiritual, reencarnamos e a vida espiritual continua existindo em nós, apenas estamos encarnados e vivendo concomitantemente a vida espiritual também. Ela é eterna, é contínua, é única. A vida material, que é temporal, que é limítrofe, que é uma parte dessa vida, a vida espiritual é contínua. Nós já somos espíritos viventes, nós já estamos vivendo agora, nesse instante. Eu, vocês, todos nós já estamos vivendo a vida espiritual agora, nesse instante. Aí sim vem a reflexão para pensarmos, se eu já estou vivendo a vida espiritual, o que eu quero ser amanhã? O que eu quero ser depois da manhã? O que eu quero ser daqui a um ano? Né? O que eu quero ser depois de desencarnar? Então, a gente tem que planejar a vida a partir de agora, desse instante, entendendo que nós já a estamos vivendo a vida espiritual. E essa é a principal vida. E aí, traçar uma linha de conduta com esses pensamentos focados na vida espiritual para a vida material. Então, quando a gente compreende tudo isso, compreende que Deus é a fonte da sabedoria, que nada podemos sem que essa inteligência, essa força suprema do universo permita, né? Aí passamos a entender a vida sem queixumes, né? Passamos a seguir a vida com o nosso livre-arbítrio e entendendo que as situações são momentos de aprendizado para o nosso espírito. E que, como um momento de aprendizados que surgiram para nós, nós temos a capacidade de resolvê-los.
E se principalmente estamos sintonizados através dos bons pensamentos, boas palavras, boas ações com a espiritualidade superior, pronto, já sabemos resolver todas as questões de nossa vida. Kardec, também no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, ele diz lá: como os eleitos a fazem no céu. Nós podemos conduzir a nossa vida assim como os espíritos superiores conduzem as deles. Nós temos essa capacidade, nós somos capazes disso. Bastamos apenas nos sintonizar com a espiritualidade superior através de nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossas ações. Vem o quarto item da oração dominical, né? Dai-nos o pão de cada dia, Pai. Esse alimento material, esse sustento do corpo através do trabalho, ou seja, das nossas capacidades mecânicas, físicas, corporais de produzir o alimento para dar saúde a esse corpo, que é uma ferramenta do espírito para o seu aprimoramento enquanto estiver reencarnado. Né? Mas também pedimos o alimento espiritual, ou seja, a compreensão da vida, a compreensão da existência de Deus, a compreensão da existência desse equilíbrio universal, que é o sustento do espírito, que principalmente possamos realizar o nosso autoconhecimento, saber quem nós somos, o que queremos e que podemos aprimorar o nosso ser espiritual através de nossa vontade firme, de nossos desejos mais íntimos, mais fortes. Podemos melhorar o nosso intelecto e, principalmente, a nossa moral. Basta querermos. Vem o quinto item, né, da oração dominical. Perdoa, Pai, as nossas dívidas como perdoamos àqueles que nos devem, e perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Nessa passagem que Jesus nos apresenta, né, nós estamos nos redimindo perante Deus, reconhecendo a nossa inferioridade, que somos seres falíveis, como todos os outros irmãos que habitam este planeta Terra, encarnados e desencarnados. Nós ainda somos seres falíveis, né? Cometemos infrações perante as leis divinas, que são dívidas que infligimos a nós. Nós adquirimos essas dívidas, mas lembrando que se nós causamos essas infrações nas leis divinas, se nós adquirimos essas dívidas e criamos um problema para nós, lembrando do início, nós temos a capacidade de resolvê-los. Nós temos as condições intelectuais e morais para resolver qualquer situação de nossa vida. A gente precisa ter a vontade firme para isso, né? E a infração dessas leis, cedo ou tarde, né, trará a sua cobrança, né? Nós teremos que saudá-la, seja nesta existência ou em outra existência. Se quanto mais cedo nós saudamos essas dívidas que nós mesmos causamos para nós, os nossos erros perante as leis divinas que cometemos para nós em relação aos outros, ou em relação a nós mesmos, ou em relação aos outros, nós teremos que saudá-la. E se temos a consciência que devemos saudá-las o quanto mais cedo possível for, ainda nesta vida, melhor, porque estaremos traçando quando desencarnarmos, ou traçando para as próximas futuras vidas, uma vida melhor, mais leve, mais equilibrada, mais tranquila, porque já saudamos os nossos erros do passado. Então, precisamos entender essa vontade de querer saudar esses erros do passado, né? Então, rogamos perdão ao Pai, com a promessa de empregarmos maiores esforços para não contrair outras dívidas e pagar as que já existem em nossa conta, né? Já fizemos no passado. Então, vamos pagar essas, sem adquirir novas, sem adquirir novos débitos perante as leis divinas. Kardec, no item 4, ele coloca uma frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Item 4 do capítulo 17, né? Sede perfeitos.
E eu gosto muito dessa passagem de Kardec, porque ele bota lá, né? Pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, ou suas inclinações más. Ainda bem que ele usou essa palavra esforço, ou seja, a gente não precisa corrigir, mas se a gente se esforçar, só se esforçar com vontade, claro, né? Com seriedade, com respeito a nós, né? Os outros a gente respeita mesmo, mas principalmente com respeito a nós. Se nos esforçar com respeito a nós, a essa vontade firme, já estaremos nos sentindo melhores, já estaremos com vontade de corrigir esses débitos do passado. Ainda bem que Kardec botou a palavrinha esforço, porque já garante que se eu der o primeiro passo para me esforçar realmente, verdadeiramente, sinceramente, para mim, com relação a respeitando a minha sinceridade, eu já vou estar amparado, já vou estar melhorando a minha postura perante a vida. E Kardec ele ainda coloca, né, o esquecimento das ofensas, ressentimentos, dos ódios, de todo ódio, de todo rancor, de toda mágoa que os outros causaram em nós. Porque isso é só atraso de vida, é só me prender ao passado, é só me prender à vida material. Se eu verdadeiramente me esforço para perdoar e esquecer as ofensas, ou seja, eu vou me preocupar com a minha evolução, vou me preocupar em praticar as leis divinas na minha vida, vou me preocupar em seguir os ensinamentos cristãos, né? Eu não vou me ater aos ódios, aos rancores, aos ressentimentos, às mágoas do passado. Ficar remoendo mágoa só deixa preso, é uma âncora que nos trava a evolução espiritual. Eu vou me preocupar com a caridade com relação a mim, com relação ao outro. Eu vou me preocupar com amor, em sentir amor e entender que o outro também passa pelas mesmas questões que eu estou passando. Então, quando eu procuro entender que o outro também passa pelas mesmas questões, necessidades psicológicas, físicas, emocionais que eu estou passando, eu consigo transmitir amor, a energia, a vibração dessa palavra, só em pensar nela. Amor, eu te perdoo, eu te dou amor. Se a gente sentir a vibração dessas palavras que fazem compreensão para nosso intelecto, já é um avanço evolucional para nós, já é uma garantia de tranquilidade em nossas vidas. Kardec, inclusive, nas preces gerais, no capítulo 28, no item 5, ele diz: com que direito reclamaríamos o perdão se dela não a usássemos para com os próximos? Como é que eu vou pedir perdão para mim se eu não perdoo os outros? Eu sou um ser falível, eu também erro. Então, se eu compreendo que os outros também estão no mesmo barco, também erram, eu posso perdoá-los e posso pedir perdão para os meus erros também, os meus inúmeros erros. Finalizando, já chegando no finalzinho da nossa oração, temos o penúltimo item que diz: não nos deixeis entregues à tentação e livra-nos do mal. Com isso, né, Jesus nos dá né, a força de resistir, né, nos instiga, nos estimula, né, a pedir ao Pai: Pai, né, nos dê a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, né? Mau espírito são aqueles espíritos ignorantes perante as leis divinas, que ainda não tomaram conhecimento de que a vida espiritual é contínua, é única, né? Esteja ele encarnado ou desencarnado, que estando ele encarnado, ele está na vida espiritual e ao desencarnar continua na vida espiritual. Ele desconhece as leis divinas, ele não quer praticar as leis divinas por orgulho, vaidade, ambição e N questões pessoais desses irmãos, ou seja, eles se tornam ignorantes perante as leis divinas. Então, quando a gente... E eles às vezes por maldade, às vezes não por maldade, eles começam a a intuir outros irmãos, sejam encarnados ou desencarnados, a pensar da mesma forma que eles, porque eles se acham corretos na sua forma de pensar, eles se acham certos na sua forma de pensar. E se nós
não mantivermos elevado nosso padrão de pensamentos, palavras e ações. Ou seja, se a gente baixa o nosso nível vibratório dos pensamentos, ouvimos, pensamos em coisas ruins, vemos coisas ruins, lemos coisas ruins, violências, agressividades, falcatruas, etc., etc., falamos isso e ainda principalmente agimos assim, nós baixamos o nível vibratório. O que acontece? Nós nos sintonizamos com esses irmãos ignorantes, permitindo que eles nos influenciem. Não foram eles que vieram nos influenciar, fomos nós que abaixamos o nosso nível e os permitimos se aproximar de nós. Né? Nós nos permitimos que eles nos influenciassem. E aí, se a gente continua se permitindo influenciar por eles, a gente só faz adquirir mais dívidas perante as leis divinas. E ao passo que, no momento que a gente decidir, fala, não quero mais me permitir influenciar por esses irmãos, não quero me permitir baixar meus níveis de pensamentos, eu quero elevar meu nível de pensamento, não vou proferir palavras de baixo calão, vou procurar elevar o meu nível de palavras, vou procurar melhorar as minhas ações com relação às leis divinas, tanto para comigo quanto para com o meu próximo, aquele que estiver mais perto de mim. A gente eleva o nosso padrão vibratório, padrão espiritual, e a gente dessintoniza com esses irmãos ignorantes. E o que eles fizerem não nos atinge. O que eles desejarem, o que eles pensarem, o que eles quiserem nos influenciar, não nos atinge mais. Porque nós buscamos elevar o nosso pensamento, elevar o nosso nível intelectual e moral, elevar nossas palavras, falando de coisas boas e saudáveis, elevar as nossas ações, praticando as leis que Jesus nos ensinou de amor, caridade, respeito entre todos os seres. Kardec, também lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o item 4 com a seguinte mensagem: o mal não constitui, para quem quer que seja, uma necessidade fatal, e só aparece irresistivelmente àquele que nele se compraz. Então, quem se compraz no mal, o mal influencia. Aquele que não mais quer se comprazer no mal, o mal não se influencia. Basta querer, gente, basta a vontade de não mais querer se influenciar por essas energias deletérias, essas energias de baixa vibração, essas energias ignorantes perante as leis divinas. Basta querer só se elevar nos pensamentos, nas palavras e ações, pelas energias construtivas, energias equilibradas do universo, energias pacificadoras, energias construtivas do universo, que já se livra das energias deletérias de quem ainda permanece ignorante perante essas leis divinas. E também Kardec, lá no capítulo 28 de Preces Gerais, agora no item 6, ele diz: somos todos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar faltas e nos melhorar. Em nós mesmos está a causa do mal, e os espíritos mais imperfeitos, mais ignorantes, só aproveitam os nossos pendores viciosos, nos entretendo para nos tentar. Kardec, no item 6, lá da Preces Gerais, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também, no Livro dos Espíritos, capítulo 10, quando fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, item influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, especificamente na questão 459 e seguintes, são várias explicações, mas especificamente na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos para Kardec é clara, claríssima, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, mostrando que, se nós abaixarmos a nossa vibração de pensamentos, palavras e ações,
eles conseguem nos influenciar. E se elevarmos os nossos padrões vibratórios de nossos pensamentos, palavras e ações, nos procurando, através da nossa vontade, do nosso querer, sintonizar com espíritos elevados do alto, com palavras, pensamentos, ações nobres, construtivas, edificantes, eles não mais conseguem nos atingir. Somos nós que determinamos o nosso caminho evolutivo. E vem o último item da oração dominical ensinada por Jesus, que diz: assim seja. Ou seja, é aquele ato de se curvar perante esse equilíbrio universal, né? Perante o Pai, perante a tua sabedoria, a sabedoria de Deus infinita, como está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, pois que nos escapa a compreensão em todas essas coisas universais, todo esse equilíbrio universal. A gente se curva perante essa harmonia, essa luz, essa paz, esse equilíbrio que existe em todo o universo, né? Que façamos a tua vontade, a vontade de Deus, que é manter esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia do universo em nós, em nossas vidas, na vida de nossos familiares, de nossos amigos, da nossa sociedade, do nosso trabalho, do nosso estudo. E ainda diz no final, né? Dirigimos-te, Pai, esta prece por nós mesmos, por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos, por nossos inimigos, por todos que solicitem a nossa assistência, e em particular, Pai, está lá Kardec nos orientando, podemos dirigir a um espírito específico de nossa afeição, ou que ainda não é da nossa afeição, que para todos, ainda pedindo ao Pai, né? Para todos, Pai, suplicamos a tua misericórdia e as tuas bênçãos, que ele perceba, Pai, que todos nós percebamos, Pai, as tuas bênçãos presentes constantemente em nossas vidas, porque estão. Basta a gente se sintonizar com os espíritos do alto, se sintonizar com Deus, que a gente percebe constantemente as bênçãos divinas fluindo em nossa vida, né? Assim como qualquer outra prece funciona também desde que saída do coração, tendo o sentimento amoroso, podemos nos colocar em sintonia com os irmãos do alto, os mais adiantados, mais evoluídos, os irmãos de luz. E precisamos nos sintonizar com eles para trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Então, termino nossa doutrinária de hoje fazendo essa solicitação a todos, que fiquemos sintonizados com os irmãos do alto, com os irmãos de luz, hoje e sempre, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, equilíbrio de nossa família, de nossos amigos, da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Precisamos elevar os nossos pensamentos, elevar as nossas palavras e elevar as nossas ações para situações mais construtivas, mais equilibradas, mais energeticamente alinhadas com as leis do universo, que são as leis divinas. E assim, agradeço a todos esse momento de estar aqui reunidos, de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para desfrutar dessa compreensão da vida perante o equilíbrio de Deus em nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigado a todos.